Os comentários dele sobre o Código de Defesa do Consumidor estão entre os mais buscados do mercado. Mestre em Direito Civil, o advogado e professor Ezequiel Moraes conta detalhes do livro aqui pra gente. Ele é o nosso segundo convidado aqui hoje. Antes, a conversa sobre outro assunto, música e literatura. E olha só de quem a gente fala. Não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Autor de O Raul que Me Contaram, o escritor Tiago Bittencourt revela mitos e verdades que cercam o roqueiro até hoje. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Paulo. Bem-vindo ao Iluminuras. Obrigado. Mais que um músico, Raul Seixas é um mito. Ele morreu há quase 30 anos, em 1989, mas segue aí no nosso imaginário. Como é que foi a sua ideia de escrever sobre ele? Como é que surgiu essa ideia? Olha, veio de uma grande oportunidade, né? Eu trabalho na TV Brasil e a gente fez em 2015 um programa, um documentário na TV que chama Caminhos da Reportagem. E aí em 2015 era o ano que ele completaria 70 anos de vida. E aí temos que produzir alguma coisa sobre Raul. E a gente teve essa oportunidade, lançamos no dia 20 de agosto, um dia antes da morte dele. E a gente entrevistou familiares, amigos, parceiros musicais, pesquisadores, fãs, pessoas que viveram com ele de alguma forma, né? A gente entrevistou, por exemplo, a última pessoa que o viu vivo, que foi o porteiro do prédio dele. Ele chegou bêbado e o porteiro ajudou a entrar no elevador e depois ele morreu. O Raul foi encontrado no dia seguinte morto. Então a gente entrevistou muita gente. E em televisão a gente grava muito. E nem tudo vai pro ar. O programa tinha 1 hora. A gente deve ter gravado mais de 30 horas. É muito material mesmo. A gente fica numa labuta para poder saber o que é que a gente vai colocar no ar. Então quando acabou o programa e teve uma repercussão muito boa, eu disse assim, olha, a gente não pode jogar esse material fora. Então veio a ideia do livro. E o livro conta o contexto do programa. É a história do programa que conta a história sobre Raul. Então, traz também um olhar pessoal meu, o livro é todo em primeira pessoa, são as minhas experiências com aquela relação, com as pessoas que eu encontrei, né? Eu já tinha uma relação com o Raul, porque eu já ouvia desde a adolescência, então foi um momento de encontrar essas pessoas que eu lia nos livros, não tinha imagem, não tinha internet na época, e eu ia construindo a imagem deles na minha cabeça. Então eu encontrei aquelas pessoas, e aí o que é que significou aquilo para mim? Né? Tem um pouco dessa magia, digamos assim. Trazemos as entrevistas na íntegra, o relato dos encontros, entrevistamos a equipe de produção da TV Brasil que trabalhou comigo nessa. Então não é só para quem gosta de Raul, é para quem gosta de televisão, de jornalismo, comunicação, está dentro desse contexto. Você é baiano, assim como Raul, você é de 1985, ele de 45. Aí esse intervalo aí de 40 anos, mas você sempre gostou dele. Você disse aí, né, que quando adolescente já começou a gostar. O que você não sabia sobre o Raul, que foi uma surpresa, e o que pouquíssima gente sabe sobre ele? Olha, muita coisa eu não sabia sobre Raul. Eu não tinha noção, a gente ouve pelas músicas, a gente sabe como é o jeito dele despojado, né? Mas com as pessoas, ex-mulheres dele, falando, o depoimento está na íntegra no livro. Então a gente não tem corte, não tem interpretação, é o que a pessoa falou, sabe? Então muita gente falou do bom humor que ele tinha, né? Situações que até em momentos difíceis, né, que ele estava doente, na década de 80 que ele ficou muito doente, porque consumia drogas, era alcoólatra, e ele brincava com essa situação. Eu estava falando sobre isso, o médico falou para ele, olha, você tem que parar de beber. Se você não parar de beber, você pode ficar cego, pode ficar impotente, pode até morrer. Aí Raul chegou em casa, fechava o olho e treinava para ficar cego. Né? Então, coisas dessa forma que ele levava na brincadeira. E, por outro lado, um cara bastante humano também. Muito humano. Um cara que tirava o casaco de pele e entregava para o mendigo na rua. Um cara que ia em Nova York, ele encontrou um palhaço, uma pessoa vestida de palhaça num beco, sentada comendo de uma lata de lixo, ele sentou para comer com ele. E tem muita situação assim. Um cara que era desapegado, sabe? O Marcelo Nova conta, e essa foi uma felicidade que a gente teve quando entrevistamos o Marcelo Nova, que Raul estava lendo uma biografia de R. Lee Lewis. E Raul não tinha terminado de ler. Aí o Marcelo fez assim, olha, quando você terminar de ler, me empreste, que eu quero ler. Raul pegou o livro sem terminar de ler, fez uma mensagem, autografou e entregou para Marcelo, sem terminar de ler.
né? Então, esse desapego, esse lado humano é muito importante, é muito visível durante as entrevistas. Tanto é que as pessoas falam de Raul até hoje como se ele estivesse vivo, como se fosse uma perda recente até, né? Eu vi gente chorando na minha frente por causa de Raul, que morreu 28 anos atrás, sabe? Isso realmente me tocou bastante. O quanto as pessoas são sensíveis, ou elas choram, ou elas sorriem bastante, ou elas falam com uma seriedade muito forte dos momentos difíceis, mas elas não ficam imunes, elas não ficam impassíveis diante de Raul. Eu sei que quando você lê um livro, você gosta que tem uma surpresa ali no livro. No seu, que surpresa é essa? Não precisa contar todas pra gente, é claro, mas que surpresa que tem no seu livro? São cerca de 22 entrevistas. Eu posso dizer que a cada entrevista é uma surpresa. E é isso que é o fascinante da história de Raul. Porque sempre você descobre alguma coisa a mais, né? Como eu te falei, são os entrevistados familiares, amigos, parceiros, cada um tem uma novidade. Cada um tem uma coisa, uma vertente de Raul que você não identifica. E às vezes a gente vai vendo como as músicas que ele cantava se correlacionam, né? E relacionam-se com a vida dele. Ele cantou muito o que ele viveu. Cantou as experiências dele, os estudos dele, né? Então, tem de passagem com mulheres, né? O Medo da Chuva, por exemplo, que ele fala que ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma vez, é uma referência ao fim do primeiro casamento, quando ele foi para o segundo, né? Então tem muita referência da vida dele que realmente a gente vai ouvindo, vai estudando, vai entendendo e vai relacionando. A gente até conversava sobre isso aqui antes da gravação. As músicas, né, uma letra que a gente acha que é alguma coisa é completamente diferente, era completamente diferente na cabeça do Raul. Conta mais pra gente, que tipo de música que a gente acha que é alguma coisa, mas que é completamente diferente? O Roberto Menescal também a gente conversou e ele falou uma coisa assim muito... Ele distinguiu o Raul no meio da música, que é o seguinte: eu não sei qual é o outro artista, talvez tenha, mas qual é o outro artista que já morreu, mas atinge hoje, até hoje, classe E e classe A. Todas as faixas etárias, né? Todos os meios sociais Raul atinge. E isso é realmente fascinante. Então as pessoas cantavam as músicas de Raul com as suas interpretações. O Gita, por exemplo, que vem de um livro hindu, o Bhagavad Gita. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. E Raul se baseou nesse livro para poder escrever Gita. E as pessoas cantavam como uma música de amor. Na verdade era uma música de amor, mas uma música de amor próprio. Ouro de Tolo, as pessoas alteravam as letras, eles diziam que se passava numa obra, as pessoas cantando, e alterava as letras assim, para a realidade delas, né? E isso é realmente fascinante. Assim. O próprio Carimbador Maluco, que é conhecido como Plunct Plact Zum. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. Pra lua taxa alta, pro sol intensidade, mas já pro seu foguete viajar pelo universo é preciso meu carimbo dando sim, 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 seu Plunct Plact Zum não vai a lugar nenhum. Ali tem 3 referências. Era uma música que ficou muito na pegada infantil, inclusive foi lançada num festival da Globo. O clipe tem crianças, tudo mais, era voltado para crianças. Então tinha a filha dele, que era pequena na época, Vivian. Tinha o Carimbador Maluco, era o Silvio Passos, que era amigo e presidente do Raul Rock Club, que carimbava as coisas, tinha mania de carimbar as coisas. E ali tem uma referência de um texto de um anarquista francês, que é Proudhon. Então são 3 referências que as pessoas, a maioria só vê pelo lado da música infantil, mas tinha essa referência de um anarquista. Então é uma surpresa a cada música, que você vai ouvindo e vai entendendo. O Raul que me contaram está aqui comigo. Você diz já, né, que cada dezenas de pessoas contaram quem era o Raul para elas. Para você, Thiago, qual é a sua conclusão? Quem foi Raul Seixas? É difícil tirar essa conclusão, porque as pessoas contam as suas percepções sobre Raul e às vezes as histórias convergem e às vezes divergem. Trazem Raul de forma diferente, para o bem e para o mal. Né? Então é difícil a gente concluir. Mas o que eu pude ver são algumas nuances da personalidade dele. Né? O Raul humano, o Raul de bom humor, o Raul que era incontrolável,
É um cara que não era absolutamente o Marcelo fala que ele era uma mula. Não fazia nada, Marcelo Nova, não fazia nada que não quisesse. Né? E era um cara incontrolável, tanto é que ele embarcou na droga e só parou quando morreu. Enfim, são diversas nuances que a gente vai tirando. Mas, acima de tudo, o que eu pude concluir é que é um cara que sensibiliza as pessoas até hoje. Como um senhor que entrou em contato comigo, o seu Fernando, que ele disse que eu mudei a percepção dele sobre Raul, que ele não gostava e passou a curtir Raul, virou fã de Raul e comprou vários livros. Eu achei muito fantástico isso, esse poder que tem um livro, né? É meu primeiro lançamento de livro e eu não tinha essa noção. Como a gente pode influenciar as pessoas de uma forma positiva, né? Ele podia não gostar de Raul também, mas ele não ficou impassível. Ele teve uma opinião sobre aquilo muito forte. É o seu primeiro livro e, para terminar, Thiago, eu queria que você explicasse também um pouquinho para a gente, que é um livro que conta um pouco da história do Raul a partir das pessoas que você entrevistou, mas fala também de jornalismo, de TV e do programa que você fez. Não é isso? É mais que a história do Raul. É mais do que a história de Raul. A história de Raul está dentro desse contexto do programa. Né? Então, como eu falei, eu peguei as entrevistas, o material bruto que a gente tinha das entrevistas, a gente já tinha feito a decupagem para o programa. A decupagem é transcrever, né, do áudio para texto escrito. E a gente usou, lapidei, né, porque para texto, para livro, teria que ser uma outra linguagem. Então deu uma lapidada e a gente conseguiu botar um material que eu acho que contribuiu bastante, sabe? Que trouxe novidade, que trouxe emoção e que, ao mesmo tempo, contou um pouco dos bastidores da televisão, de como funciona, das intempéries, né, das novidades que surgem de repente e você quer agregar. Quando eu falo assim dos percalços, por exemplo, teve entrevistado que 2 dias antes da viagem nossa para entrevistá-lo, ele tinha cancelado. Não vou fazer mais. E aí eu tive que trabalhar, eu já tinha trabalhado previamente imaginando isso, e trabalhamos para conseguir contornar e contornamos. Eles foram, por exemplo, são fãs de São Carlos, interior de São Paulo. Os caras têm a cama que Raul morreu. Tem móvel, tem talher de Raul que Raul roubou de um avião da Varig, sabe? Então são coisas assim que eu fico assim até admirado. Como é que é essa admiração, né? Que eu nunca pensei nisso, ter a cama que Raul dormiu, mas os caras têm, né? E eu acho realmente que é muito fascinante esse tipo fascinante o fascínio que eles têm por Raul. Ok, Thiago, é isso. Foi um prazer receber você aqui no Iluminuras e falar tanto sobre Raul. Obrigado. Eu que agradeço. Muito feliz de estar falando. Falar de Raul é sempre bom. E falar do Raul que me contaram também. Legal. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo a gente fala mais sobre literatura e agora também sobre direito. O convidado é o advogado Ezequiel Moraes. Intervalo curto, hein? Até já. O Iluminuras está de volta e fala neste segundo bloco sobre direito do consumidor. Nosso convidado é o advogado Ezequiel Moraes, aqui com a gente. Você tem 10 livros aí publicados, entre autoria e coautoria, mas o carro-chefe é esse aqui, Código de Defesa do Consumidor Comentado, que está na segunda edição. O que tem aqui? O que as pessoas vão encontrar aqui, Ezequiel? Visa garantir os nossos direitos, proteger os nossos direitos, estipula direitos e também, isso é importante frisar, não só direitos, e também deveres. O consumidor também tem deveres. O que as pessoas encontram aqui? Ezequiel, o que você destaca? O código tem a finalidade de proteger o consumidor nas relações contratuais. Afastar cláusulas abusivas, afastar, por exemplo, propagandas enganosas, publicidades abusivas, né? Isso tudo faz parte de um conjunto desse microsistema protetivo que nós como consumeristas e consumidores, né, nós temos esse direito e essa necessidade a cada dia que passa, e ainda mais com o comércio eletrônico, e ainda mais com o advento da internet. Isso que eu perguntaria para o senhor, o que a gente tem de novidade hoje? O código é de 1990, agora essa relação muda a cada dia, a gente tem novidade a cada dia. O que é de mais novo hoje em relação à defesa do consumidor? O código é de 1990 e está necessitando realmente de uma urgente, não vamos dizer uma reforma ampla, porque é um ótimo código, é um dos melhores do mundo, né? Ele precisa de algum reforço. E entre esses reforços, eu preciso dizer que são essenciais o superendividamento,
a proteção contratual no âmbito dos PROCONs, ou seja, o reforço dos órgãos administrativos, para que nós possamos, assim, evitar, ou se não conseguirmos evitar, nós possamos diminuir a judicialização, que é um grande problema do judiciário brasileiro. Porque os PROCONs não funcionam bem? Não que não funcionam bem, é porque a demanda é muito alta. E os órgãos administrativos, como por exemplo o PROCON, os PROCONs, precisam de coercitividade. Eles precisam de ter força para impedir algumas infrações ou as infrações aos direitos do consumidor. E precisa de mais força hoje. O senhor falava também sobre superendividamento. O superendividamento, de fato, é uma preocupação mundial. Não é uma preocupação aqui no Brasil. E agora nós temos essa necessidade urgente de tentar ou de impedir ou diminuir a causa do superendividamento. Estou me referindo, Paulo, ao empréstimo responsável. Quem empresta uma quantia, ele tem o dever, estou falando dever, de saber para quem empresta e em quais condições emprestam. Se quem está tomando o empréstimo tem condições de tomar esse empréstimo. A parte que financia, ela é mais forte. Ela tem todos os dados em relação àquela pessoa que busca uma instituição para obter um financiamento. E tem pessoas que buscam instituições para obter financiamento e elas não têm condições, é sabido, é amplo, a instituição sabe disso, que não tem condições de obter aquele empréstimo. Né? O empréstimo responsável é um instituto que nós devemos levar em consideração e deve estar na ordem do dia para que seja para que conste dessa nova e urgente, repito, dessa nova e urgente reforma do Código de Defesa do Consumidor. É uma mudança importante, né? Porque até hoje a pessoa empresta e a responsabilidade é toda daquela pessoa que tomou esse dinheiro emprestado, que deve pagar. Agora o senhor vê com essa questão de que a empresa, a instituição que empresta esse dinheiro tem também responsabilidade de saber a quem e quanto está emprestando. Os deveres anexos de conduta oriundos da boa-fé, que são aqueles deveres que nós, como contratantes, seja o contratado, ou seja o contratante, nós temos que seguir esses deveres, observar esses deveres. E quais são os principais? Cooperação. Uma parte, um contratante, tem que ajudar o outro contratante a cumprir um contrato e não dificultar o cumprimento desse contrato. Esse é um dever, cooperação. O outro dever é o dever de informação. A informação ela deve ser completa. A informação ela não pode ser parcial, porque as pessoas que contratam, elas devem saber perfeitamente as causas e as consequências de um contrato. Então, uma instituição, um fornecedor de produtos ou de serviço, um prestador de serviço, ele pode violar um contrato ao desconsiderar ou ao não cumprir junto ao consumidor um dever, por exemplo, de informação. Mudando um pouquinho de assunto, mas ainda falando sobre essas novidades que dizem respeito aqui à defesa do consumidor, o que a gente pode falar sobre a internet, Ezequiel? E o que está aqui sobre a internet? É um marco, né? Na verdade é um marco, é uma ruptura de paradigmas, que nós temos que enfrentar e com bastante, volto sempre a frisar, é urgente essa mudança do CDC e com bastante urgência, porque os nossos hábitos se modificaram. E principalmente de 5 ou de 10 anos para cá, modificaram. As compras via internet, via o comércio eletrônico, aumentou substancialmente. E nós sabemos todos que há uma grande dificuldade de se obter informações de vários produtos, de vários serviços contratados via internet. O direito de arrependimento, ele não é observado pelo fornecedor de produto ou de serviço. O CDC precisa modificar alguns prazos, inclusive, porque hoje o prazo para exercer o direito de arrependimento é de 7 dias. Nós sabemos também que 7 dias é um prazo bastante exíguo, né? Precisamos modificar para uns 15 dias. Há projeto de lei em tramitação nas 2 casas do Congresso a respeito da matéria, né? Temos que fortalecer os direitos do consumidor no âmbito
digital. Esse é o grande desafio nosso. Voltando a falar agora especificamente sobre o livro aqui, para terminar, Ezequiel, Código de Defesa do Consumidor comentado, já está na 2ª edição, mas quem vê o livro assim, novinho, cheiroso, acaba de ser lançado, não sabe o trabalho que dá. Como é pesquisa, estudo, o que as pessoas não sabem que é feito aqui antes do livro ser impresso? Ezequiel, revela aqui, por favor. Realmente, eu tenho 2 filhos biológicos, esse é um outro filho, viu? E foi uma gestação de 8 anos. Da primeira edição dessa obra para a 2ª edição, 8 anos de pesquisa, de suspensões, interrupções para melhor reflexão acerca de vários temas, vários temas que estão sendo debatidos não só no Brasil, mas também na Europa e nos Estados Unidos, né? Realmente não é fácil, porque nós temos que adaptar ou que estudar normativas estrangeiras, porque nós não criamos, nós apenas transformamos e evoluímos, né? Tudo, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Da mesma forma é o direito na nossa sociedade, não só agora como também antes, né? Então foi um tempo de 8 anos bastante trabalhoso, né? Uma parte dos meus estudos no mestrado na USP, eu fiz questão de adaptar ao código, né? O meu coautor, que é o Fábio Henrique Podestá, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, também utilizou seus estudos no doutorado na USP para, vamos dizer assim, aperfeiçoar a sua parte, né? E nós temos que acompanhar, isso é importante, acompanhar a evolução jurisprudencial. A jurisprudência tem se modificado em decorrência também da modificação dos nossos hábitos. Então, é um direito que evolui muito rápido, né? E temos que acompanhar essa evolução, né? É trabalhoso, não é fácil, mas é ótimo. Ok, Ezequiel, é trabalhoso, mas é ótimo e o livro está aqui. Obrigado pela sua presença aqui com a gente no Iluminuras. Eu que agradeço e coloco-me sempre à sua disposição aqui na TV Justiça, com maior satisfação e parabéns pelo trabalho realizado, viu? Tenha acompanhado, tá? Muito obrigado. De nada. Bom, obrigado também a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, acesse aí tvjustiça.jus.br. Mande um e-mail para a gente também, iluminuras@stf.jus.br. E até a semana que vem. Tchau.